Olá, gente, empreendedoras, empreendedores, pessoas que nos acompanham. Nós somos a Aliança Estratégica e Negócios e estamos com o propósito de integrar mulheres, de integrar profissionais, empreendedores, empresários, para ter informações, conhecimento e muita troca de aprendizado. E juntos estamos aqui para fortalecer os negócios e fazer com que você tenha insights hoje, estratégias e dinâmicas de trabalho que vão facilitar a nossa prática no dia a dia. Então, vamos ter hoje um tema bem importante, não é, Tamires? Isso. Hoje vamos falar de um tema que toca o coração de muitas mulheres, né? Principalmente por estarmos nesse mês tão especial, né? O mês de Dia das Mães. Então, no nosso segundo episódio, o tema vai ser maternidade e negócios, né? Vamos mergulhar nessa jornada que é tão desafiadora, mas que também é tão prazerosa, né? Então, a gente vai trazer aqui histórias que possam motivar, que possam inspirar mulheres, mães, empreendedoras. Então, se você é mulher, mãe empreendedora, vem com a gente nesse segundo episódio, né? Que aqui é um lugar onde a gente realmente, sem filtro, vamos colocar na mesa realidades que possam realmente trazer uma inspiração para você que está aí nos assistindo. Vamos começar aqui, né, com a Joana. Joana, traz para a gente qual o teu maior desafio após a maternidade? Como foi que tua vida ficou? Como que isso impacta nos teus negócios? Traz para a gente essa tua realidade hoje com a maternidade e os teus negócios. Oi, meninas. Eu espero, assim, que esse momento, como a Kátia falou no início, né, inspire vocês, meninas, que estão aí também, mulheres fortes, a entender bem o que que a gente está querendo passar para essas pessoas, né, para elas. Então, o maior desafio para mim, eu posso dizer com propriedade, Dani, que eu tenho duas filhas. Então, a partir do momento que eu me vi mãe de duas, eu disse, meu Deus, e agora? Né? E aí, eu estava finalizando o mestrado, como eu falei para vocês anteriormente, eu defendi a minha dissertação justamente quando eu estava grávida de 8 meses. Então, para mim foi um desafio muito grande, mas ela não estava no forninho. E depois, né, disse, meu Deus, como é que vai ser minha rotina após o nascimento de Tainá? E é muito interessante falar sobre isso, porque aconteceu uma situação justamente com um cliente específico, que eu fui apresentar a minha proposta. E ele olhou pra mim e disse: Você é casada, né? Eu disse: Sou. E ele disse: Você é mãe? Eu disse: Sou mãe de duas filhas. Ele disse: Você não vai dar conta. Aí, na hora, quando ele falou isso, eu disse: Surgiu aquele desafio pra mim. Eu disse: Não, eu vou conseguir. Eu disse: De forma alguma, eu não trabalho sozinha. Eu sou a cabeça, né, Pensante. pensante da minha empresa, mas eu trabalho junto com uma equipe. Então, eu consigo desenvolver esse trabalho com muita maestria. Então, através dessa informação, eu comecei a pensar justamente para os outros clientes que foram surgindo e também trazendo outras pessoas para trabalhar comigo, tá? Então, assim, foi uma forma que eu consegui otimizar os meus clientes, tá certo? Com outras pessoas, com uma equipe, justamente para poder entregar também qualidade. Então, o que é que eu pensei? Eu fiz, eu não vou deixar ninguém ditar para mim como vai ser minha vida, ou o que que eu posso ou não fazer, de forma alguma. Eu não posso deixar que ninguém diga para mim que eu sou figurante da minha própria história, mas que eu seja sempre a minha protagonista. Então, através disso, eu disse, não, de forma alguma. Então, entreguei os resultados que precisavam e hoje, graças a Deus, posso dizer a vocês que o faturamento continua aumentando. Então, isso para mim não foi nenhum problema, graças a Deus, em relação a isso. Estou dando conta, sim. E E é muito igual... bem. E muito bem, obrigada. É justamente isso. Dani, estamos aqui com a Dani Sete, né? Responsável por aquele capricho de mesas, né? Eu conheço a Dani já de outros trabalhos e eu tenho uma super admiração pelo trabalho da Dani, principalmente agora, depois que ela é mãe, né? Dani, conta pra gente qual é realmente o maior desafio com a maternidade e como que você conduz seus negócios, como que você adaptou, né? Porque a gente sabe que a maternidade ela vem para nos moldar, né? Você da outra vez conversando com você, você disse é uma virada de chave,
É um olhar mais maduro. A gente entende que hoje a gente tem que trabalhar com prioridades. Algumas renúncias. Então, diante desse cenário, como é que a Dani Sete, responsável por aquelas mesas maravilhosas, se porta diante da maternidade? É. Hoje, o meu maior desafio, eu acho que é a otimização de tempo. E eu tento gerir e administrar isso da melhor forma. Porque eu sou mãe solo, então a partir do momento que você é mãe solo, então você se vê um pouco limitada em questão de rede de apoio. Então eu preciso administrar isso da melhor forma. Então o que é que eu priorizo? Vamos lá, eu executo o evento, eu presto minhas consultorias, ministro minhas aulas, né? Eu sou professora na área de gastronomia, porém, o meu filho também ele está em paralelo a isso. Então, quando eu estou com o meu tempo livre, eu tento oferecer um tempo de qualidade para ele, sabe? Então, eu tento fazer todas as programações ali possíveis, de presença, de estar o tempo todo ali com ele, dando aquela atenção, porque a minha rotina de trabalho, ela oscila bastante em termos, tem hora que está muito intensa. Então, quando ela está muito intensa, eu já não consigo dar tanto esse suporte a ele, mais de presença. Às vezes eu passo o dia fora, 1, 2, 3 dias fora, saio cedo, volto à noite. E aí vem a culpa, porque a maternidade a gente sabe que traz essa culpa, mas ao mesmo tempo vem a força da gente conseguir administrar isso, passar por cima, administrar o tempo, otimizar, saber que tem algo muito maior por trás e conseguir colocar tudo nos eixos. Ontem mesmo foi um dia bem desafiador, porque ontem eu tinha um evento, tinha uma apresentação escolar, tudo praticamente no mesmo horário. Então, eu corri, montei o evento, deixei, como Joana falou, a gente não trabalha só. Então, eu sou a cabeça pensante do meu negócio, né? Isso é muito importante, a gente também ter essa consciência de que sozinha a gente não consegue, né? Então, eu tenho pessoas, tenho uma equipe que me dá o suporte. Então, eu fui para o evento, montei, deixei a equipe, já corri para o teatro para acompanhar a apresentação. Daqui a pouco terminou lá, eu já corri para desmontar o evento, juntar tudo. Deu certo no final. Mas é o quê? É planejamento, é estratégia, né? Que é principalmente isso. Eu acho que é uma chave, sabe? Essa questão de empreender e maternar é estratégia, eu acho, o tempo todo que a gente lida para poder fazer as duas coisas acontecer. Lógico, tem momentos que a gente recua. Quando eu estava prestes a ter o meu bebê, né? Eu tinha um restaurante e meu bebê ele foi prematuro e tal, e eu precisei fechar aquela porta ali naquele momento, porque eu sabia que a minha prioridade naquele momento era ele, né? Eu não estava fechando portas definitivas. E são fases, né, amiga? São São fases. fases, A gente tem que só se adaptar justamente a essa fase. sabe? Então eu lembro que Tamires disse que também encerrou um ciclo, né, com a maternidade, e isso faz parte, né? E aí fechei ali, mas depois a vida começou a seguir normal, as portas também vão se abrindo, a vida vai Mas acontecendo, você deixou de ter sabe? cliente. De jeito nenhum. Você fechou um negócio porque precisava maternar, mas os clientes ainda continuam surgindo, porque eu vejo lá, viu, no seu Instagram. Sim, sim, graças a A Deus. prosperidade, né? A prosperidade. Porque, assim, eu priorizo pelo meu trabalho, tudo que eu faço, eu tento fazer com excelência, né? Então, a gente, a partir do momento que a gente faz com excelência, que é como você falou, Dani, aí eu admiro aquelas mesas e tudo, eu faço e faço o meu melhor. Então, a partir do momento que a gente faz o melhor, que a gente se dedica ali integral, as portas elas não se fecham, gente, elas se abrem e vão se abrindo e vão se abrindo. Tanto é que hoje eu não faço só uma coisa. Então, hoje eu sou professora na área de gastronomia, eu trabalho com eventos, trabalho com consultoria, né? Hoje a gente faz parte aí desse grupo maravilhoso, né? Que é a nossa aliança, E é mãe. estratégia e materno. Então, tá tudo Eu dou conta também. Eu dou conta. Eu dou conta. Dani, Maravilha. você falou agora, e eu saí tirando só algumas palavras da sua Fala. mensagem. E foi muito importante quando você falou assim, a culpa. Eu venho trabalhando isso para mim e para outras mulheres, essa culpa. Culpa é um sentimento que a gente precisa validar.
Mas a culpa, a gente tem que sentir essa culpa quando a gente está falhando, quando a gente não está dando o nosso melhor. Então, eu perdi o primeiro dia de aula do meu filho esse ano. E eu deixei de ser mãe por isso. Eu deixei de ser eu passei a ser uma mãe ruim por isso? Não. Naquele momento, eu precisei faltar o primeiro dia de aula do meu filho, mas a gente, com organização, com rotinas, que eu deixei tudo organizado, eu consegui me ausentar por 7 dias. E a vida continuou. E quando você fala também assim, ter tempo de qualidade, é isso que eles precisam. Então, quem disse que estar 24 horas colado é ter tempo de qualidade com o filho? Não. Então, eu prezo muito por isso. Quando eu estou trabalhando. Mas quando eu estou com meu filho, eu realmente incorporo a mãe, incorporo um senso de criança e ali a gente tá. Então, eu achei muito bom quando você falou de presença, de tempo de qualidade, porque é isso que eles precisam da gente. Exatamente. É verdade. É uma maravilha, né? E o aprendizado, como é ser mãe, né? Então a gente entende na história, né, de vocês e de todas as mulheres que a gente acompanha, né, como consultora, eu acompanho, né, muitas mães. E também para mim foi desde jovem, então eu empreendi há muitos anos, desde jovem, com outros negócios também. E para mim é uma vocação. E quando eu fui mãe, as pessoas perguntaram: mas você vai continuar? E aí eu, por que não? Porque eu não Mas iria. por que não iria? E pelo contrário, né? Me deu ainda mais força, mais propósito da minha missão. Hoje eu sei que eu inspiro minha filha. Ela disse que quer ser. Alguém perguntou esses dias para ela: você quer trabalhar com o quê? Aí ela disse: com o que a minha mãe faz. Aí eu disse: o que sua mãe faz? Ela é professora de gente grande. Aí ela disse que eu também sou professora, né, além de consultora, e aí faço as capacitações de equipe nas empresas. E ela já prestigiou palestras minhas em Gravatá, que era no resort em Gravatá, e eu disse para ela ir com o pai, ela ficava na área do lazer, mas na hora da palestra eles foram assistir com um prazer, assim, de Deus. E ela assistiu e ficou muito orgulhosa. No final foi lá me abraçar. Aí ela acompanha já, né? Então, ela disse, então a gente inspira, né? Os filhos, quando a gente mostra que faz, que gosta, né? O que ama, né? Exato, era justamente isso que eu iria complementar. Eu acho que nós, pais em geral, eu acho que a gente tem esse desejo, acho que, de inspirar eles, sabe? Porque é feito eu sempre, eu falei, mesmo ele ainda pequeno, eu disse, eu quero que você entenda que o trabalho, não é, a mamãe ela não trabalha porque ela tem que trabalhar para ganhar um dinheiro. Ela trabalha porque ela faz o que ela gosta. Ela tá ali dedicada, a mamãe trabalha, tem dia que a mamãe não tem o tempo suficiente que queria para você, mas a mamãe tá ali saindo cedo porque ela ama fazer aquilo, ela ama servir pessoas, né? A partir do momento que eu trabalho com eventos, então você tem que amar servir. E ele, mesmo ele pequenininho, teve um evento que eu consegui levar a babá comigo, levei ele, era um evento durante o dia, deixei ele ali. E ele o tempo todo, ele é muito observador e ele o tempo todo ali observando, porque eu quero que ele aprenda e cresça vendo isso, a importância do trabalho, sabe? A importância de você estar ali fazendo o seu melhor, não pela questão financeira, logo todo mundo trabalha porque precisa, mas que você esteja fazendo algo, independente do que seja, mas que você sinta prazer, sinta tesão, eles sinta participem, vontade, né? que ele participe. Eles participem, até porque eles não são uma parte da vida, né? Da gente. Exato. Eles fazem parte. Eu vejo que na vida a gente tem, né, todos esses aspectos e aí tá muito junto, né, assim. Então, eu sempre converso com minhas clientes, eu atendo online também, e aí eu vejo essa humanização mesmo das relações. Então, quando eu atendo todo o Brasil, né, eu faço mentorias, plano de desenvolvimento das empresas online. E aí, quando a Heloísa está em casa, ela quer ver com quem eu estou falando. E ela vai lá, né? Ela vai lá, oi, ela fala com todo mundo, é bem comunicativa. Então, ela fala com as pessoas e aí todo mundo ama, assim. E depois ela vai para as brincadeiras dela e ela sabe que a mamãe vai continuar e vai ali transformar, né,
a vida, que é esse propósito que a gente quer. Sara, não quero mamãe, eu quero ser cabeleireira, porque eu amo mexer no cabelo. Ah, pois vinha pra cá, filha, venha mexer no meu cabelo. E aí aquela questão também, sabe, você falou tudo isso, é pensar a recompensa também que a gente precisa fazer, né? Eita, consegui, como eu falei anteriormente, dar conta. Qual a recompensa que a gente tem de estar com o nosso filho, ter um momento de prazer, a gente poder também se cuidar, sabe? E estar nesse momento aqui, que a gente acaba sendo um momento de interação, de conversas, mesmo a gente falando de negócios, mas é um momento que a gente está aqui conversando entre mulheres, trocando experiências. Então também é um momento também prazeroso para a gente. E aí é bem importante quando a gente traz, né, essa dinâmica para a nossa vida e para a nossa carreira. Então, quando a gente pensa também em se posicionar, né, como mães, como mulheres e como empresárias, então a gente transitar também numa carreira onde a gente pode ver mudanças, né, a partir da maternidade. Porque como a gente está aprendendo, a gente também está adquirindo competências. Competências ele lidar ali com a formação de um ser humano, né? A gente está formando um ser humano, então a gente também passa a ter outro olhar em outras vidas, né, de ser humano. Então, informação da nossa equipe, como é que a gente está formando a nossa equipe, como é que a gente está formando, né, nossos clientes, que a gente também faz uma educação corporativa, né, conscientização. Então, a gente ter aí essa dinâmica. E aí eu quero entender de vocês, né, quero ver como é que está essa jornada, né, de crescimento, né, o que é que mudou no negócio, né, o que é que impactou, né, a partir da maternidade. Qual foi também essa transição que a gente fez diante da estratégia que a gente precisou traçar, né, como você traz muito bem. Mas os avanços ou a inovação, porque tudo a gente está também criando, né? A gente não cria só a criança, né? A gente também tem a criatividade, porque a gente cria possibilidades no negócio. Então, a gente estimula também esse lado, né, do nosso cérebro, a parte emocional. Então, como foi? Conta pra gente, Dani, essa parte de criar e recriar. Na verdade, a partir acho que desde a minha gestação, que eu venho nesse processo aí, né? Como eu falei, minha gestação ela foi um pouco delicada. Então, você acaba que tem que se reinventar. Ou seja, eu tive que recuar em algumas funções que eu tinha antes, por esse processo que eu passei, né? Porém, ao mesmo tempo, eu tive que desenvolver estratégias, porque ao mesmo tempo eu precisava trabalhar, tanto é que depois do nascimento de José, 15 dias eu estava com uma cesárea e eu já estava dentro de uma cozinha, gente. Por incrível, 15 dias com um bebê prematuro, né? Parece uma loucura, né? Como muita gente diz pra gente, né? Precisou, né? Mas eu precisei. Você encontrou forças. Gente, é impressionante. Parece que a junção da maternidade com o empreendedorismo lhe dá uma força. Assim parece que você vira um bicho dentro de você, sabe? E você tira forças realmente de onde você não tem, sabe? E é isso. Então, é se reinventar o tempo todo, né? Montar realmente estratégias para o seu negócio. E assim, eu acho que a partir do momento que você desempenha um trabalho, as portas elas vão se abrindo, abrem aqui, abrem dali. Então, porque na minha cabeça eu tive medo. Eu disse, poxa, eu vou fechar um ciclo aqui. Minha gente, se o povo esquecer de mim. E se ninguém lembrar mais de Dani? Porque Dani ela vai dar meio que uma pausa. Mas não foi isso que aconteceu. Né? E muitas pessoas chegam e perguntam, como é que tu consegue? Menina, quando eu vejo tu tá num canto, daqui a pouco tu tá em outro, tu tá não sei aonde, daqui a pouco tu tá conversando. Tu consegue. Eu consigo. Conseguimos, né? Conseguimos. Eu acredito que esse conseguir é justamente de traçar metas, prioridades e ir naquele caminho. Eu acho que só consegue também com organização. Isso aí é um fator primordial. Porque, feito você disse, eu deixei ele na escola, aí eu fui para um evento, aí eu voltei, mas isso já estava tudo organizado. Você já tinha esquematizado tudo. Então, assim, a gente consegue, mas a gente precisa citar a organização como um fator primordial para a gente poder dar conta. Isso aí é um ponto bem importante, que eu sou, assim, é uma característica minha, eu sou muito organizada, sou muito planejada com minhas coisas. E aí ontem,
eu fechei um evento, na verdade, fechei um final de semana de evento. E é justamente o final de semana do mês de maio que eu vou estar com o José. Né? E aí eu vou ter um evento na sexta, um evento no sábado e um evento no domingo. E aí, o que foi que eu pensei ontem? Eu disse, vou ter que já montar a estratégia de como eu vou me planejar para esse final de semana que eu vou estar com ele, para que os eventos aconteçam e, em paralelo, o José esteja ali. Porque vai continuar tudo da mesma forma, mas a coisa vai precisar acontecer. E ponto. Perfeito. Muito bem, esse posicionamento, né, é bem importante. E a gente entender também como traçar essas estratégias, né? Então, quais são as práticas, né, que a gente pode entender e implantar no nosso negócio, né? E também inspirar outras mulheres, outras mães, que precisam também entender que elas podem, que elas conseguem, né? Então, as mães, né, não precisam se bloquear ou se limitar. Dentro de uma vida, né, que é a jornada da infância ali, ela é super importante, né, ela precisa desse tempo de qualidade, como vocês trazem muito bem. Porém, ela vai passar. Né? E o que é que fica? Então, a jornada da mulher, ela continua. A jornada da mãe, né, e de mulher e de empreendedora, ela vai continuar. E aí, como a gente pode entender essas práticas? Conta pra gente, Joana. Eu estava pensando assim, quando ele começou a falar, além de tudo isso, a gente se cobra também para fazer cursos, né, para estar se atualizando e tudo mais. Então, eu coloquei como meta esse ano, se eu vou começar a estudar isso aqui, para poder atender melhor meus clientes nessa parte aqui. Então, vou deixar um pouquinho mais outros clientes que eu já atendo, com os profissionais, supervisionando. Então, na prática, a gente pensa assim, não vou conseguir, mas é feita aquela questão da organização, então eu coloco um plano de ação, né? Na agenda mesmo, eu vou colocando as minhas metas, porque a gente tem que entender o que é urgência e o que é emergência, né? O cliente ele liga pra gente e faz, eu quero que você resolva isso aqui, calma. Tudo aos pouquinhos, vamos tentando organizar e otimizar esse tempo. Então, eu tento fazer uma estratégia para poder atender todos os meus clientes, né? E no final da semana eu faço um balanço de avaliação de desempenho para ver o que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu posso fazer na outra semana. Tá? E, paralelo a isso, eu busco também conhecimento. Então, é importante para a gente sempre estar buscando conhecimento, atualizações, porque, né, além de tudo isso que a gente faz como empreendedora, a gente também tem que dar conta do Instagram, das redes sociais, a gente precisa estar aparecendo, né, para que a gente possa também mostrar para as pessoas, a gente está trabalhando, a gente está aqui, mas nem sempre a gente consegue também dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, a questão da organização eu priorizo muito também nos meus clientes. É isso. Eu digo que é o planejamento, né? Então, eu trabalho com essa área de planejamento estratégico. Né? Na minha consultoria, que é a Inse Gestão, a gente faz o planejamento estratégico do negócio e eu atendo muitas, né, até por empatia, elas também me procuram, as mães, né, empreendedoras, como é que eu organizo o meu negócio. Então, a gente precisa fazer um planejamento estratégico para saber, né, quais são as fraquezas, as ameaças que o seu negócio tem, mas também as oportunidades e as forças. Né? E muitas vezes a gente tem esse diagnóstico que a gente precisa de uma organização, planejamento, prazos, e também envolver mais pessoas, né? Então, contratar. Será que as empresárias hoje estão preparadas para contratar bem pessoas, para fazer parcerias, né? Para envolver outras pessoas no âmbito, né? Então, essa estratégia ela é bem importante. Né? Então, a gente entender também o planejamento, né, financeiro, né, também, tributário. Então, conta para a gente também como é que está essa visão de negócio para que as pessoas tenham essa oportunidade até de investir no negócio. Isso. Quando a gente fala em organização, justamente a mesma organização que a gente leva, que a gente tem em casa, é aquela que a gente leva para os negócios, né? De fato, é a mesma pessoa, mesmo que ali tenha suas particularidades em casa e no negócio, mas é a mesma pessoa e a mesma organização. Então, justamente quando você traz isso de, será que os empresários estão realmente preparados? Será que eles estão se organizando nessa perspectiva? Né? Agora mesmo, na minha área, a gente está passando por um cenário bem diferente com a reforma tributária. Então, isso vai impactar diretamente todas as empresas,
seja o Simples Nacional, seja empresas de grande porte, isso vai impactar. Então, assim, essa organização, esse estudo, esse planejamento, isso impacta diretamente nossas vidas e os nossos negócios. Então, essa questão de estudar, de traçar metas, é isso que impacta. No final das contas, quando a gente diz assim, a gente olha para uma empresa, para um profissional atingindo suas metas, e a gente às vezes fala, não sei como que ela dá conta, é justamente traçando esse caminho com planejamento, no meu caso, por exemplo, os clientes, a gente senta, é muito bacana, porque a gente senta e a gente analisa quais as oportunidades que está ali na mesa. Então, vamos olhar as oportunidades já nessa perspectiva a longo prazo, vamos ter esse olhar. Inclusive, até eu aprendi isso muito na maternidade, porque quando o Bernardo nasceu, eu pensei, eu tinha um negócio e por isso que eu fechei, eu tive um olhar mais maduro, 360 graus, e eu disse, como que eu quero estar quando ele tiver com 2, com 5, e com 10, e com 15, e o ambiente onde eu estava ali inserido no setor gastronômico não me dava, porque eu tinha um negócio que era de segunda a segunda. De segunda a segunda. E isso não me trazia tempo de qualidade com o Bernardo. Então, eu mudei, fiz uma transição de carreira, né? Mas justamente com esse olhar a longo prazo, nessa perspectiva de o que é que eu quero com 2, com 5 e com 10 anos. Eu tracei uma meta e venho traçando estratégias, né, como mãe, como advogada, para justamente. E esse olhar que eu tenho em casa é o mesmo que eu coloco nos negócios. Mas geralmente é assim. Então, quando eu vejo assim, o cliente, vamos lá, vamos fazer um planejamento, a gente está passando por reforma tributária, certo? Isso vai impactar em como? Daqui a 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Então, esse olhar justamente a longo prazo e esse direcionamento que a gente tem hoje é que faz a gente ter esse resultado. É porque virou sua capacidade, né? Exatamente. Na minha consultoria também a gente é uma equipe, né? Então a gente está trabalhando com a NR1, né? Que é as normas regulamentadoras justamente de saúde mental nas empresas. Então a gente formou um projeto, então a gente trabalha muito com um projeto, né? Estabelece realmente as diretrizes, quem vai trabalhar com que área, porque aí tem psicólogo organizacional, né, psicanalista, para poder trabalhar com o colaborador ali daquela empresa. A liderança, né, as mentorias de liderança, então tudo são capacidades que a gente vai aprendendo, né, a gente vai trabalhando também esse lado de maternar, né, então até numa apresentação que eu fiz em Belo Horizonte, um dia desse, aí não se apresenta, eu disse, eu sou mãe, mas não só da minha filha, eu sou uma mãe assim, porque meus clientes, né, alunos, né, de colaboradores e clientes, esse lado de maternar é um lado de cuidar. É isso. É um lado de um olhar empático, de você saber o que o outro está sentindo. Então, humanizado, né? Humanizado. Isso a gente desenvolve também na maternidade. Então, para mim, foi muito essa virada de chave. Eu via que a gente estava no modelo, a gente e outras mulheres, a gente estava no modelo muito masculino de empreender, que é aquele modelo mais racional. Né? Então, tem que fazer, então é tudo muito excesso de trabalho, tem que fazer muito esforço. E hoje, né, eu virei essa chave com o nascimento da minha filha, que foi envolver mais o lado emocional. E hoje eu ensino às pessoas que a emoção não é ruim. Porque a gente tem esse paradigma, né? Esse preconceito. Não, a emoção, ela é ruim. Não, a emoção, ela é para as vendas, para o atendimento ao cliente. Ela é para envolver a equipe com o engajamento de equipe, para motivação, né, do seu time. Então, a emoção canalizada, uma emoção boa, ela cria vínculos, né, afetivos, vínculos de relação. Então, a gente ter esse lado também se permitir, né? Então, por que não a gente fazer um empreendedorismo feminino, né? Que aí eu também acompanho grupos, né, de mulheres de empreendedorismo feminino, desenvolvo as mentorias para o empreendedorismo feminino e a gente precisa dessa visão também emotiva, né, da mulher que está ali dentro da jornada dela, criando empatia,
humanização, né? E isso também é a partir da maternidade, pelo menos foi a história, né, minha e de muitas que estão com a Kátia, gente. você falou aí em empreendedorismo, maternidade, e recentemente eu estava analisando uns dados, até estava comentando com a Joana, o quanto que a maternidade influencia no empreendedorismo feminino no Brasil. E tem dados do Sebrae, inclusive, que a maternidade, ela não é só um detalhe, ela é um fator decisivo. Decisivo. Ai, Isso. quase que não saía. Eu fiquei emocionada. Foi um fator que deu gatilho. A maternidade, ela dá gatilho às mulheres para empreender. Então, hoje, praticamente 70% das mulheres que são entrevistadas, empreendedoras, dizem que começou a empreender justamente por conta da maternidade. Então, veja a importância aí da gente ter um olhar nessa perspectiva de negócios. A maternidade, ela não anula, ela não Isso. cancela. Exatamente. Ela transborda. Ela transborda. Ela vai para esse olhar que eu disse, 360 graus da mulher enxergar novas possibilidades, novos horizontes. Então, eu achei muito bacana isso, porque tem muita gente que acha, então agora eu engravidei, cancelou, anulou. Não. É importante a gente exaltar, né? Mulheres, mães, que há sim uma janela, uma oportunidade gigante após você justamente ser mãe. Então, Joana, traz pra gente, nessa perspectiva agora que eu falei de mulheres, mães, que começam a empreender justamente com a maternidade, tu tem alguma história de algum cliente que realmente possa servir de inspiração para outras mulheres? Gente, eu não tenho de cliente, eu tenho da minha mãe. Melhor ainda! Minha mãe é uma fonte de inspiração para mim, né? Na verdade, eu tinha muito cuidado, né, em muitos detalhes assim na minha vida, que eu ficava olhando para ela e disse, meu Deus, minha mãe é uma batalhadora, minha mãe é uma fonte de força inexplicável, porque assim, ela perdeu meu pai quando ela estava grávida de mim. Então ela não tinha nenhuma outra profissão, então ela foi justamente, né, ter que ser empreendedora. Então ela teve que assumir aí uma barraca na feira de comida, tá? Então ela precisou, a gente teve um apoio materno muito grande, mas ela se viu realmente sem meu pai. E aí ela começou a empreender. Minha mãe não parou, minha gente. Ela teve barraca na feira, assim, para comida. Ela trabalhou vendendo alumínio. Minha mãe depois foi para a Feira do Paraguai. E ela depois tinha 2 empregos, era igual o Júlio. Assim. Ela trabalhava num Sesc como secretária. Depois, à madrugada, ela ia para a feira. Então, ela ficou com uma jornada, assim, ao longo, né, dos seus 30... Acho que minha mãe ficou na feira realmente durante mais ou menos 40 anos, empreendendo. E eu digo a vocês, hoje, graças a Deus, a minha mãe está bem. Ela não deixou, ela não teve assim, eita, como é que ficou a saúde mental da tua mãe em relação a tudo que aconteceu, né? Ela grávida de mim, perdeu meu pai e tudo mais. E ela simplesmente disse, eu não posso parar, porque eu tenho meus filhos para cuidar. E ela, pra mim, foi realmente uma fonte de inspiração. Era tanto, minha gente, que na hora das minhas provas eu ficava com medo de tirar nota baixa. Eu estudava muito pra poder dizer, não quero decepcionar minha mãe. Né? Eu disse a ela, mãe, eu não quero ficar na feira, mas eu quero ser a senhora como uma fonte de inspiração. Então, até hoje, quando eu faço palestras e tudo mais, eu comento sobre ela. Porque eu digo, eu gosto muito de uma frase, diz assim, ó, a gente só conhece a força quando a força é a única opção. Então, ela é realmente, pra mim, uma fonte de inspiração. E até hoje, e até uma colega minha disse, Juna, tu já percebesse que essa questão de você empreender vem da tua mãe? Eu disse, não. Você fez a profissão de nutrição, mas você não quis continuar. E hoje, eu trabalho com cozinhas industriais, né, com estabelecimentos que trabalham com cozinhas, e eu trabalho observando isso e empreendendo. Eu digo, rapaz, eu nunca tinha pensado por isso, e realmente é. E, gente, eu empreendo desde os 9 anos. Eu já fui representante até da Avon. Olha aí. Foi, minha irmã que era a minha, vamos dizer assim, responsável, né? E eu também. Já vendi Avon também. Avon, e assim, eu digo, meu Deus. Já trabalhei na feira, já tive barraca também na feira. E... Gente, olha, quando eu era muito criança, eu tinha uma amiga minha de infância, a Manuela, não sei se tu lembra. Uhum. A gente fazia pulseira de fio de telefone da rua. Fazia Olha aí, tá vendo? fazia chaveiro de lã, uns pomponzinhos de lã. Ela tinha uma maleta gigante que se transformava em uma mesa. A gente colocava na frente da nossa casa, da casa dela ou da minha casa, que nós éramos vizinhas. E a gente colocava lá as pulseiras, colocava lá os chaveiros
ia vender para os vizinhos ali. E vendia, gente. E o pior é que vendia. Essa questão da venda, né, Dani? Porque a gente, como empreendedora, a gente precisa também vender. Como é que a gente faz tudo isso, né, para poder entender? E vem disso, ó. Desde a infância a gente está empreendendo. Então, a gente tem nossas fontes inspiradoras. Quando você falou em relação à questão da humanização, Kátia, depois da maternidade também, eu comecei a observar também meus colaboradores nas cozinhas, né? Entender por que determinadas emoções faziam parte disso. Então, assim, comecei a escutar mais eles para ter um feedback melhor. Então é isso, minha gente. Foi ótimo o nosso bate-papo. Justamente se deixar aqui para falar maternidade e negócios, a gente vai fluir, porque a gente fala com muita paixão, né? Pelos dois lados. Mas assim, o que é que você, Dani, Kátia, Joana, vamos deixar aqui uma mensagem para essas mulheres, mães e empreendedoras, né? Que passam por desafios parecidos, né? Que cada um tem sua particularidade, depende da sua família, da sua rede de apoio, mas que todas nós passamos por desafios, mas que também superamos. Então, Dani, deixa uma mensagem aí para essas mulheres. Os desafios, eu acho que eles servem para nos impulsionar, né? O medo, ele vem, mas que ele não pode paralisar. Que independente da situação, independente de desafios, independente de problemas que a gente sabe que vem, mas que você encontre força, que você encontre estratégia, né? Porque é feito diz, o maternar, ele transborda você. E eu acho que a partir do momento que transborda, vai refletir no teu negócio. Isso também, isso aí é fato e a gente sabe que é assim que acontece. Então é isso, não se anulem, não parem, mas que vocês encontrem forças, né? Para se redescobrirem, recomeçar uma carreira, para aprimorar o teu negócio, mas não parem nunca, porque a maternidade e o empreendedorismo, eles podem sim andar juntos. Muito bem. E você, Joana, deixa essa mensagem aí para Dani falou mulheres. tudo. Eu só tenho a dizer realmente a mesma coisa que ela falou. E você que é mulher, né, busque forças. E nós estamos aqui justamente para estar junto com vocês, para ser inspiração e que vocês sejam também inspiração para nós. A gente pode trazer também a tua história aqui para a nossa mesa, né, para a gente poder contar um pouco mais. E eu digo a você que é mulher, não deixe de forma alguma ninguém dizer a você o que você precisa fazer, mas que você seja protagonista da sua própria história. Então, gente, para finalizar, o nosso podcast, né, tão especial de hoje, né, vai em homenagem, né, às mães, mas também para inspirar, né, todos. Então, compartilhem, né, curtam nas redes sociais, acompanhem, também sigam nossos canais e vai ter também a presença, né, e o oferecimento de Dani Sete, personal chef, né? Nutris Consult. Aqui, gente. Consultoria para toda a área, né, De alimentação. de alimentação, gastronomia. A TIM Tributário, né, com toda essa força aí pungente de negócios. E a Incegestão, que vai trazer inovação e humanização nas empresas. Então, a gente vai ter aí outros temas, a gente está preparando com muito carinho, né? Outras surpresas para vocês, também convidados que vão estar com a gente nos próximos episódios. Então, já vai seguindo e acompanhando nossos canais, tá bem? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada a cada uma pela parceria estratégica em negócios. E até o próximo episódio. Obrigada. Vamos com tudo.